Objetivos de aprendizagem da nossa aula de hoje. Praticar análise parasitológica de hortaliças e análise micro e macroscópica de especiarias, laudo de análise parasitológica e micro e macroscópica de alimentos. Hoje a gente vai analisar as hortaliças e os tipos de micro-organismos. No caso, assim, o foco da nossa aula são os parasitas que comumente acometem esses tipos de alimentos. Instruções de procedimento. Procedimento é a análise parasitológica de hortaliças. Temos a amostra, que vai ser as hortaliças cultivadas em solo. E o que é que vamos fazer? Buscar por parasitas e ovos nessas hortaliças. Os materiais que vamos utilizar. Solução de cloreto de sódio, NaCl 10%, solução de sulfato de zinco a 33%, água destilada, Lugol, balança analítica, bacia de plástico ou inox retangular. E o cálice de sedimentação de 1 litro, que é esse da foto. Gente, o Lugol, para quem não sabe, ele é basicamente um suplemento iodado, tá? Ele tem iodo e uma combinação de idoleto. É uma combinação de iodo com idoleto. Pipeta Pasteur de 1 ml, microscópio óptico, tubo de centrifugar de 30 ml, centrífuga, funil de Bunker ou convencional e o pincel número 5. Como ele falou no vídeo, o pincel é mais para a gente tirar a sujidade da hortaliça. Não é obrigado você utilizar o pincel, você pode utilizar as mãos mesmo, contanto que elas estejam bem higienizadas. Cuidados prévios, como todo mundo já sabe aqui na aula, utilização de EPIs, jaleco, luvas, higienização das mãos, asepsia da bancada. Pronto, desenvolvimento da nossa prática. Se eu diminuir essa tela, está muito grande. Procedimento. Análise parasitológica de hortaliças. Primeiramente, o que vamos fazer? Fazer a pesagem da nossa amostra, porque a gente quer saber... Só um momento. Tem alguém pedindo para entrar. Pronto. A gente quer saber quanto de micro-organismo, no caso parasitas, tem em determinada quantidade de hortaliças. Inoculação por esgotamento. É o que a gente vai fazer, a análise que a gente vai fazer. A gente vai pesar 200 gramas de amostra e, no caso, a gente vai dividir essas 200 gramas em 2 porções iguais, cada uma com 100 gramas. A gente vai fazer assim, a gente vai botar 100 gramas para água destilada e 100 gramas para hipoclorito de sódio, para a gente saber, até para a gente saber melhor qual é o que melhor consegue tirar todos os micro-organismos daquele alimento, se é a água, se é o hipocloreto. Desenvolvimento da prática. Pronto. Grupo 1, a bandeja de 1000 ml de água destilada. A gente vai utilizar uma bandeja e a gente vai colocar 1000 ml de água destilada nessa bandeja. No caso, essa daqui a gente vai utilizar a água, aí na outra a gente utiliza o hipocloreto de sódio. A gente tem que desfolhar essa amostra e higienizar. Como no vídeo vocês vão ver como é feita a higienização. A higienização, gente, é para a gente tirar toda a sujidade que tem ali, porque a gente vai utilizar aquela sujidade que vai estar na água para análise.
Utilizar pincel pode ser feito com as mãos, bem higienizadas, como eu falei para vocês. O grupo 2 vai ser a bandeja com 1.000 ml de solução de hipocloreto de sódio a 10%. A amostra desfolhada e higienizada. Utilizar pincel, se você quiser, pode utilizar a mão também. Nessa segunda é do mesmo jeito da primeira, tá, gente? Higienizando a folha, tirando toda a sujidade, que a gente vai utilizar aquela sujidade que está na água para análise. No caso da segunda, né, não é a água, é o hipocloreto de sódio. Seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai filtrar o líquido, que é aquele líquido que a gente tirou toda a sujidade, que ficou tudo ali naquele líquido, em uma gaze, vertendo num cálice cônico graduado e deixá-lo sedimentar por 24 horas. Como é feito essa sedimentação? A sedimentação ela é a separação, tá, do líquido e da parte mais densa. No caso, assim, a gente vai separar o líquido daquela sujidade. A sujidade ela vai para a parte de baixo e o líquido vai ficar ali por cima. Vai ficar todo o líquido ali no cálice e a parte mais densa, que é a sujeira das folhas, vai ficar toda no fundo do cálice. A gente vai utilizar um cálice de 1.000 ml, ou se não tiver um cálice de 1.000 ml, pode também ser utilizado 2 cálices de 500 ml, que no caso lá do vídeo ele utilizou 2 cálices. Após total sedimentação, aproximadamente 24 horas, assim, não aparece no vídeo, mas ele esperou 24 horas para que toda a sujeira fosse para o fundo do cálice e ficasse só a parte líquida por cima. Descartar o sobrenadante. O sobrenadante, gente, é a parte líquida, tá? Ele descarta toda a parte líquida e deixa só a parte densa, só a sujidade embaixo. Retirar daquela sujidade 0,1 ml, aproximadamente uma gota de sedimento. Aí, no caso, ele utilizou a pipeta de Pasteur. Ele vai retirar 1 ml daquele sedimento, que é aquela sujeira que ficou embaixo. Colocar uma gota, pingar uma gota na lâmina. E, em seguida, pingar uma gota de Lugol. O Lugol, gente, vai ajudar a visualizar melhor os micro-organismos que tem ali naquela gota. Eles colocam a gota na lâmina, tá? Depois colocam o Lugol e depois só fazem colocar a lamínula para espalhar, para ficar bem espalhada a amostra, para visualizar melhor no microscópio. Em seguida, diluir o sedimento restante em tubos de 15 ml. Ressuspendê-lo em solução de sulfato de zinco. Aqui, ele faz a diluição de um tubo em tubos de 15 ml e ele ressuspende uma solução de sulfato de zinco, igual como ele fez no vídeo. Submeter a suspensão ao método de centrifugar e flutuação de Fausto. Lá, ele vai pegar as amostras que ele fez da água, tá? Ali, ele já está utilizando a água, não mais o sobrenadante, ele já está utilizando a água.
aquela água, ele quer encontrar ovos. Por quê, gente? Os ovos, eles são mais leves. Ovos de parasitas, eles tendem a flutuar na água, ficar na parte da superfície. Então, ele vai utilizar aquela água para ele conseguir visualizar e ver se tem ovos naquela água. Por isso que ele separou a água da parte mais densa. Em seguida, coletar o material flutuado com a alça bacteriológica ou pipeta de Pasteur. 0,1 ml daquela análise e colocar numa lâmina e colocar a lamínula para espalhar melhor, para que a gente tenha uma melhor visualização. Nesse caso, não precisa de Ulugol, tá? O método de centrifugar na flutuação de Faust. A gente vai diluir a amostra em água. Diluir a amostra em água. Volume depende da amostra. Então, assim, se for 10 gramas, 20 ml. Se for mais de 10 gramas, mais 10 ml. Então, vocês colocam sempre assim, 10 gramas, 20 ml. Vamos dizer assim, 20 gramas, uns 40 ml. Homogeneizar bem homogeneizado. Filtrar em gase e transferir para um tubo de centrifugar. Centrifugar por 1 minuto a 2.500 RPM. Desprezar o líquido sobrenadante e ressuspender o sedimento em água. Todo tipo de análise, como eu já falei para vocês, ele tem que ser repetido de 4 a 5 vezes. No caso aqui, eles fez a repetição somente do sobrenadante. Por quê? Porque aparece vários tipos de ovos, não só os ovos de parasitas, mas vai aparecer vários tipos de ovos no sobrenadante, que é na parte da superfície. E o que a gente quer ver é o dos parasitas. Desprezar o sobrenadante, claro, e ressuspender o sedimento com uma solução de sulfato de zinco a 33%, densidade de 1 a 18 gramas por ml. Ele vai centrifugar novamente por 1 minuto a 2.500 RPM. Os cistos e os ovos leves presentes. Gente, quando vocês veem lá na centrifugação, a centrifugação ela faz a separação. O que é denso vai para baixo e o que não é fica lá em cima. Ali é um processo mais rápido de separação. Os ovos, eles vão ficar em cima, como eu já falei para vocês, porque eles são mais leves. E as sujidades, os micro-organismos, eles vão ficar embaixo, lá na parte densa. Os ovos leves presentes estarão na película superficial, a mesma é recolhida com a alça de platina colocada numa lâmina junto com uma gota de Lugol e coberta com a lamínula. Centrifugação e preparo das lâminas. A análise das lâminas. Precipitato após 24 horas. Água destilada e NaCl 10%. No caso, assim, do hipocloreto de sódio 10%, tem a flutuação com sulfato de zinco 33%, água destilada e hipocloreto de sódio 10%. Esse é o tipo de separação que foi feito. Foi feito no precipitato a separação da água e do hipocloreto de sódio, precipitato após 24 horas, e a flutuação com sulfato de zinco de 33% também na água e no hipocloreto. Microscópio óptico. Lá no vídeo, ele utilizou os dois tipos de visualização. O de 10 vezes e o de 40 vezes. Tudo vai depender do tipo de micro-organismo. Tem micro-organismo que você consegue visualizar tranquilo no de 10 vezes. Já tem outros que você precisa do de 40 vezes.
Procedimento: análise parasitológica de hortaliças. Precipitado, água destilada, NaCl, flutuante, água destilada e NaCl. Eu vou falar para vocês como é que ficou o resultado dessa análise. Tanto para um quanto para outro, a gente conseguiu encontrar a presença de grandes quantidades de parasitas, como vocês conseguiram visualizar no vídeo. Entende-se que na presença do hipocloreto de sódio, vamos dizer que tem uma concentração maior de parasitas. Por quê? Eles vamos dizer assim, eles vão morrer porque eles não conseguem se fixar na folha. E eles vão ser liberados da folha por causa do hipocloreto de sódio. Exatamente por isso, porque eles não conseguem se fixar nela. Ou seja, vocês conseguem tirar os parasitas das hortaliças com a maior facilidade do que a água destilada. Vocês entenderam, né? O hipocloreto de sódio, gente, ele tira com maior facilidade, com mais eficiência, os parasitas, até mesmo não só os parasitas, outros tipos de micro-organismos das folhas com maior facilidade do que a água destilada. Aqui a gente tem alguns tipos de parasitas, algumas visualizações por microscópios. Na coluna 1, gente, nessa parte da A, D e G, são vermes, tá? São parasitas que a gente pode encontrar nas hortaliças. Normalmente a gente encontra eles nas hortaliças. Na coluna 2, B, E e H, são ovos de parasitas. Porém, ele não é um ovo de parasita. Ele é algum inseto ou algum tipo de alguma coisa que apareceu no alimento, mas que ele não é um contaminante, tá? Ele não é classificado como um contaminante. Na coluna 3, no caso o C, o I, eles são pequenos insetos, eles são estruturas mesmo como eu posso dizer, eles são ovos, mas também não são considerados como patógenos ou que podem causar algum dano. E já na F, como a gente pode ver, é um inseto. Gente, vocês podem observar que existem várias formas de ovos, tá? Então, é muito difícil a gente conseguir distinguir em uma análise somente um tipo de parasita ou somente um tipo de micro-organismo, porque vai acontecer da gente visualizar vários tipos de ovos numa análise só. Aqui a gente pode ver ovos de vermes, né, que podem ser encontrados. Aqui a gente tem a Toxocaria canis, que o formato dela é bem redondinho mesmo. E a Caplaria aerofila, que já é um formato bem diferenciado. A diferença mais importante desse tipo de ovo é que eles têm uns biquinhos aqui, ó. Eles têm umas pontinhas na sua parte superior. E aí você consegue visualizar bem e separar ele de outros ovos. Ele também tem tipo uma abertura aqui, isso aqui é tipo uma abertura na parte de cima. Esses tipos de ovos, gente, eles podem causar infecções. E assim, eles são bastante encontrados nesses tipos de alimentos, no caso, todo tipo de folhagem. Ovos de vermes que podem ser encontrados, Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides é um dos vermes
que mais acomete folhas. É o que mais a gente encontra nesses tipos de alimentos. Também causa infecção, tá? E esse Ascaris lumbricoides, como vocês sabem, né, na aula passada a gente falou dele, que é a famosa lombriga. Então, é de extrema importância a lavagem dos alimentos, para que vocês nenhum tipo de pessoa, ninguém consiga se contaminar com esse tipo de parasita. Aqui a gente tem outros tipos de ovos, que a gente pode perceber que, como eu falei para vocês, o formato desses ovos, eles são bem diferenciados, bem diferenciados. Como a gente visualiza aqui a visualização está bem melhor desse Ascaris lumbricoides. Esse daqui, você consegue ver a ondulação, né? Mas esse é um diferencial dele, tá? Um diferencial do Ascaris, dos ovos, é a ondulação que ele tem na parede. Aqui dá para visualizar bem a ondulação. Aqui a gente tem o Cornox, que é um formatinho mais oval. Paragônimos africanos. Normalmente, a gente consegue identificar o paragônimos pelo tipo rabinho. Ele tem um rabinho bem curtinho, que é esse da pontinha aqui. A gente consegue identificar ele através desse rabinho. Diphyllobotrius latum, também é oval. O Dataenia, né? O Dataenia a gente consegue identificar, gente, pela parede também, tá? A parede dele, ela parece músculos, como se fossem músculos. Dá para visualizar bem no microscópio, então é fácil de identificar. O Hymenoleps nana, esse eu não conhecia, então ele parece ser bem difícil de identificar pelo modo dele, assim, parece ser bem difícil de identificar. O Trichuris trichiura também dá para identificar através das pontas. Dá para vocês visualizarem que a parede dele é bem diferenciada, ó. Ele tem uma parte mais espessa na parte aqui central e as pontas é diferenciada. O Ancylostomos, aqui temos dois, tá? Aqui nessa visualização temos dois. Mas o formato dele é como os outros, oval. Enterobius vermiculares. Como eu falei para vocês, esse tipo de micro-organismo aqui, vocês conseguem visualizar porque ele tem tipo uma abertura. Isso aqui, gente, parece como se fosse por dentro, né? Mas não é, tipo uma abertura que tem aqui por cima dele, é mais na parede mesmo do parasita. Bom, essa foi a nossa primeira aula. No caso, a nossa aula 5, mas foi a primeira que eu vou apresentar para vocês, e eu queria que vocês me dissessem quais foram as dúvidas de vocês até agora. A aula de hoje, gente, é basicamente realmente uma aula prática que a teoria mesmo é só explicação. É mais na prática, realmente. Professora, é assim, você pergunta o João Vitor depois se vai ter como a gente ter alguma aula prática, presencial, no polo. Assim, nesse tempo de agora, né, gente, principalmente nesse lockdown, eu acho bem difícil, assim, né? Até pela nossa segurança mesmo. Eu não sei como é que vai ficar. Mas ele tá na aula, ele tá presente. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, ele tá presente na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vocês podem me perguntar.
Se vocês não quiserem me perguntar aqui na aula, vocês podem me perguntar no privado, no WhatsApp, tá? Não me incomode de responder vocês, adoro responder vocês. Então, qualquer dúvida, podem me chamar. Eu acho muito difícil ter a aula prática. Muito difícil. Porque assim, professora, tem coisa que só na prática mesmo para a gente poder tirar a dúvida. Você está entendendo? Eu sei, eu É entendo. verdade, mas fica difícil para quem é de fora, né? Para eles virem. A maioria é de fora, eu acho. Eu acho que a maioria é de fora. Só tem daqui, eu acho que só é eu, a Marina. Pronto, ó, o Ferreirinha já tá falando que não tem como ele vir, gente. Assim, essas pessoas que de fora é muito dificultoso para elas virem, principalmente nesse momento agora. Tá cheio de Não, mas que barreira. ele desse um parecer assim para depois, porque uma hora a gente vai ter que voltar. A gente não vai cursar a faculdade todinha. Eu sei, Uma hora a entendo. gente vai voltar. Aí que ele disse assim, a gente vai fazer uma semana com você, para tirar dúvida, porque aí já dá uma luz pra gente. Você tá entendendo? Aí já dá uma luz pra gente. Se ele dissesse, não, vocês não vão ter aula agora, mas não se preocupem não, que quando vocês voltarem no final do ano, a gente concentra uma semana para vocês. A gente tira uma semana só para a turma de vocês. Ana. Boa noite, gente. Eu acredito que... Eu não estou querendo defender ninguém, não. A minha vontade... né? Eu acho que é uma vontade da maioria da turma. Eu tenho muita vontade de ir para aula prática, como você mesmo falou, e eu concordo plenamente, tem muita coisa que só na prática a gente vai aprender. Mas são tempos tão incertos, quem diria que este ano nós iríamos voltar de novo a isolamentos tão rígidos? Ano passado eu lembro que por início desse mês a gente não imaginava nem que passaríamos o ano todo nisso, né? E aí quando chegava setembro, outubro, a gente comentava, eu falava, o pessoal do trabalho e família, que passasse logo o ano de 2020 para em 2021 a gente respirar e voltar à nossa vida normal. E olha como nós estamos hoje, voltando novamente a isolamentos rígidos, fechando as fronteiras. Aqui em Heriotaba, todas as saídas estão fechadas. Em Sobral, só entra carro particular. E se você comprovar de fato que tem algo sério para fazer, se não for, não entra em Sobral. Tanto que a própria rodoviária de Sobral está fechada, não vai de jeito nenhum. Aí, assim, eu acredito que o Instituto talvez esteja se programando, eu quero acreditar nisso, porém, são tantas incertezas que pode ser que a gente volte, de fato, em agosto às aulas presenciais e tudo possa amenizar essa questão do contágio, mas pode ser que nós passemos o ano inteiro novamente isolados em casa e que a doença possa sofrer uma nova mutação, esse vírus, e vá complicar de novo. Enfim, são tempos muito incertos para tomar decisões fechadas nesse momento. Tudo pode se supor, mas tem que pensar primeiramente na saúde de todo mundo, né? Em proteger as pessoas. Aqui mesmo em Heriotaba não tem condições de ninguém sair da cidade. As barreiras não deixam carros coletivos saírem de jeito nenhum. Não, Ferreirinha, eu entendo. Eu sei que agora, nesse momento, é impossível, mas eu quero que ele vá pensando no futuro, né? No momento que tudo isso passar e melhorar, ele acalme a gente, diz assim, não, eu vou ter um olhar para a turma de vocês, eu vou dar uma semana para vocês, vamos tirar tudo que é de dúvida no presencial. Assim, gente, eu entendo todo mundo, sabe? Eu entendo todo mundo, mas a gente tem que pensar assim no momento de agora. Vamos pensar no momento de agora, vamos aproveitar o que a gente está tendo agora. Eu sei que com certeza vocês querem aula prática e tudo, mas a gente vai, provavelmente, gente, eles
estão planejando muitas coisas para vocês. Então, fiquem no aguardo que vai acontecer. Uma hora vai acontecer, porque não tem como ficar tudo parado, assim, do jeito que está. Uma hora vai mudar. Então, eu espero que vocês aguardem. Tenham paciência que vai acontecer. Pessoal, boa noite. Só interrompendo aqui vocês, tá? Sou o João Vitor, estou aqui ligar minha câmera. Sou coordenador de curso aqui da faculdade, tá? Deixa eu só aqui ligar a luz. Então, hoje a gente está funcionando de forma remota, tá? O novo decreto está restringindo as operações da faculdade até às 19 horas. Então, os cursos também a gente está adaptando para o modelo remoto e algumas disciplinas que contêm mais teoria, que a prática, na verdade, é mais teoria, a gente está adaptando ela no modelo remoto, tá? Não se preocupe com relação... vocês não vão ficar até o final do curso com aula remota, isso é impossível, tá? Impossível de acontecer. A gente está ministrando aula remota, não é por conta que a gente... é uma normativa da faculdade, é porque a faculdade quer, não, porque essa é uma normativa do Ministério da Educação, tá? Justamente o Ministério da Educação soltou a norma para dessa flexibilização a todas as instituições de ensino superior. Então, não foi a Faculdade Pitágoras Sobral que fez esse modelo de aula prática remota, não foi a gente, tá? Foi o Ministério da Educação. O Ministério da Educação flexibilizou muita coisa durante esse último ano, no início desse ano. Flexibilizou a prova deixou de ser de formato escrito, passou para o virtual, o Ministério da Educação também flexibilizou, para diminuir o contato, diminuir o aglomerado de pessoas, tá? Então, a gente está seguindo todas as regras do Ministério da Educação, onde a gente consegue atingir, a gente tá nesse formato, forma remota, e pensando também nos alunos, tá? A gente, aqui em Sobral, nem todos os alunos são de Sobral, tá? Então, muitos alunos são de fora, então tem que se destacar da cidade onde mora para Sobral. E muitas das vezes não conseguem, tá? Até por conta do custo-benefício, que se torna um pouco inviável, tá? E para atingir a todos os alunos, a aula prática remota é ainda um meio que a gente consegue atingir. A gente sabe que tem dificuldades de conexão de internet no interior, sabe, isso é fato, tá? Mas do modelo remoto, ainda assim a gente consegue atingir todos, tá bom? Então, a internet hoje é algo essencial, um serviço essencial, tá? Não é essencial no que a gente fala de consumir, mas, assim, hoje ninguém vive sem conexão, sem internet. Até vive, mas é sem informação. Mas o modelo que foi flexibilizado está de acordo com as normativas do Ministério da Educação, então a gente está fazendo isso para que vocês possam, pelo menos, ver o conteúdo na forma teórica. Não se preocupe, porque a gente vai ter a oportunidade de vivenciar na prática tudo isso, a gente consegue fazer na prática tudo isso que foi ministrado para vocês, tá? Conseguimos dar aula, reforçar posteriormente, quando tudo voltar ao normal. Vocês não vão passar 100% do curso nesse modelo, a gente sabe que foi atípico, é atípica essa situação. No Brasil, é difícil mencionar qual a data, precisamente, a gente vivenciou isso. Eu, nos meus 24 anos, nunca vivenciei algo tão parecido, mas a gente tenta se organizar, se desenvolver, né, de acordo com as políticas vigentes. Muitas das faculdades, universidades pararam, tá sem aula, nem aula remota tá tendo, tá? Então, veja só, quem está saindo na frente, se é vocês ou quem não está tendo aula de jeito nenhum, tá? Então, a gente tem que colocar na balança tudo o que está acontecendo. E vocês estão... Vitor, deixa eu a só Érica, tirar que é uma a dúvida. tutora graduada em nutrição, Não, eu tem sei, já a gente certa sabe. experiência na Não, área. a gente só quer Então, saber só essa é certeza. conhecimento que vocês têm a adquirir mesmo. Com licença, João Vitor.
a gente só quer saber de se longe mesmo, de depois, forma remota, no conforto dos seus lares. Assim, se depois, quando a vai ter um gente momento da prática voltar. no laboratório? Vai ter, tá? Não se Ué, preocupe, é com a isso que a gente quer tutora, no saber. laboratório, vocês de jaleco. Vocês vão ter a sonhada cerimônia de jaleco? Vão ter, tá? Mas é compreensível que não ter nesse momento, é compreensível por conta da pandemia. Mas, assim, eu só quero deixar a mensagem de conforto para vocês, que quando a gente voltar, vocês vão ver essas Mini curso, né? vão ver o conteúdo do laboratório, tá? Para, sim, vocês sanarem qualquer déficit, qualquer dificuldade, tá bom? João Vitor, seria o caso, talvez, de ter mini curso, mini oficina para a gente no presencial também? Para sanar esse tipo de dificuldade? Bom, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem para perguntar, vocês podem perguntar o João Vitor, tá? E então a gente tem que continuar a nossa aula, senão a gente não vai ter tempo. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos para a prática 6. A nossa prática 6 é a pesquisa por sujidade por meio de métodos de filtração em alimentos. Dessa vez a gente vai utilizar alimentos em pó. Aprender a análise parasitológica de alimentos em pó. Conhecer as técnicas para determinação de sujidade em alimentos. Quais foram os tipos de alimentos que foi utilizado nessa prática? Vamos utilizar açúcar e o amido de milho. Então, vai ser 2 análises, uma com açúcar e outra com amido. A gente vai fazer o método de filtração. Cuidados prévios, como todos vocês já sabem, utilização de jaleco, luva, higienização das mãos e asepsia da bancada. Desenvolvimento da prática. Preparação das amostras. Foi feita a pesagem dessas amostras. Açúcar, 100 gramas em 200 ml de água. E, no caso, a gente vai olhar primeiramente pela açúcar. Vamos fazer logo a amostra, como foi feita essa preparação da amostra da açúcar. Fez a pesagem da açúcar, 100 gramas de açúcar em 200 ml de água. Gente, mexeu ali, vocês podem perceber no vídeo, que ele faz o quê? Ele tenta diluir bem direitinho o açúcar no vídeo, dilui bem direitinho, até que não reste mais nada no fundo do becker. Em seguida, ele leva para a fervura para melhorar na diluição. Isso é para melhorar na diluição, tá? Não é para matar nenhum tipo de micro-organismo. Como vocês podem ver, gente, essas aulas tem muitos vídeos, porque a aula é mais vista do que falada. Então, vocês têm que observar bastante. O que tem no vídeo. Caldo do amido de milho. Valor diferente do roteiro. Como vocês prestaram atenção lá, eles iam utilizar 100 gramas de amido de milho. Não foi utilizado. Ele utilizou somente 43,90 gramas do amido. Mas aí, como é que ele fez? Espero que vocês tenham visto lá no vídeo. Ele fez a regra de 3, ele fez uma regrinha de 3, para a gente utilizar a quantidade exata de água para 43,90 gramas de amido de milho, que foi o que foi pesado lá. Então, a nossa amostra é só 43,90 gramas.
Ele fez a regrinha de 3 lá, 100 para 600, 600 ml é para 100 gramas, né? Então, 100 para 600, 43,90 gramas para X. Aí a gente faz o cálculo da regra de 3 e o resultado deu 263,40. Ele utilizou 260, mais aproximado, porque é para dar um valor de mais fácil a gente conseguir, né? Porque 263 ml de água é bem mais difícil. Depois, ele passou para filtração. Gente, nesse processo de filtração, é feito com as duas análises, com as duas amostras. Então, ele filtrou a açúcar, como vocês puderam ver, e filtrou o amido de milho. No amido, primeiro ele fez a filtração com açúcar, que é o que está mostrando aqui na imagem. Ele utilizou um funil e uma peneirinha. Não é que seja uma peneirinha, aquilo dali é mais um filtro. No do amido de milho, foi utilizada a peneira. Por que a gente utilizou a peneira no amido de milho? O amido de milho, gente, ele é bem mais diluído, ele é bem mais denso. Então, para poder a gente pegar ele bem diluído, bem líquido, é recomendado utilizar a peneira. Essa peneira, ela tem furinhos muito pequenos mesmo, muito pequenos. Os poros dela são bem pequenos, então é recomendada para utilizar nesse tipo de análise, filtragem de amido. Aqui ele fez a utilização do funil de Becker e fez aqui com a bomba de vácuo. Como é que é feito esse processo na bomba de vácuo? Aqui a bomba de vácuo, ela tem uma mangueira, essa mangueira se liga ao funil de Becker. A bomba de vácuo, ela vai sugar todo o ar que tem dentro do funil. E ela vai fazer com que a água que está entrando, passando pela peneirinha, passe mais rápido, que é que ele consiga ser filtrado mais rápido, bem mais rápido. Preparação das lâminas. O que foi feito? Depois de todo filtrado, aquele resíduo que ficou no filtro, depois da filtração, a gente pega os filtros do açúcar e do amido e faz uma raspagem daquele resíduo e coloca na lâmina. Lá, acho que ele utilizou um pincel. Pronto, ele utilizou um pincel. Mas também pode ser feito com espátula. Eu acho melhor com a espátula. A espátula, ela consegue raspar bem do que o pincel. Lá, ele utilizou um pincel. Então, ele tirou todo o resíduo do filtro e passou para a lâmina, para que a gente faça a análise pela lâmina. Foi observado no microscópio. Foi utilizado microscópio estereoscópico. Microscópio estereoscópico, gente, ele é, como eu posso dizer, ele parece uma lupa. Ele aumenta, porém o aumentado não é tão grande. A visualização dele não é tão boa quanto o microscópio. Você consegue visualizar, mas não tão nítido como no microscópio. Material particulado maior. É isso que eu estou falando. Você consegue visualizar partículas maiores, porque a visualização dele não é tão nítida. Mesmo ainda maiores, você ainda não consegue identificar corretamente o que é. A visualização não é muito boa. Microscópio óptico também foi utilizado. Procedimento 1. Sujidades pelo método de filtração. As sujidades são matérias estranhas. Qualquer tipo de matéria encontrada no alimento que seja indesejável, que possa ser associada a condições inadequadas de higiene, ligadas a práticas incorretas de produção, armazenamento e distribuição. Gente, sujidades nesses tipos de alimentos é qualquer... Não micro-organismos, a gente não
O objetivo da aula não foi detectar exatamente micro-organismos, mas sim qualquer tipo de sujidade. Alguma pedrinha, algum cabelo, alguma folha de... algum papel, qualquer tipo de material que não tenha nada a ver com o alimento. Contaminantes. Temos os biológicos, que são os insetos, as larvas, pelos, excrementos, etc. Origens diversas, que no caso são esses mais físicos, que são os vidros, areia, partículas metálicas e etc. Normalmente, gente, algum desses contaminantes, eles são muito pequenos, ou você não consegue visualizar a olho nu. É isso que a gente procurou nessa prática. Na açúcar, o que foi encontrado? Como vocês conseguem... Gente, essa primeira imagem, tá? Foi no microscópio estereoscópio. Vocês podem visualizar, eu vou até aumentar um pouquinho. Vocês podem perceber que a visualização não é boa. Você não consegue identificar muito bem o que é isso aqui. Então, é muito difícil a visualização por esse microscópio. Esse daqui é pelo microscópio óptico. Aqui a gente consegue ver, visualizar que é um inseto. Eu acho até que na prática, na aula do vídeo, ele falou que era cupim. Acho que ele falou que era cupim devido ao formato da bundinha. Mas esse tipo de inseto provavelmente contaminou o alimento. Como é que a gente pode saber? Pode ter sido na fabricação, pode ter sido no processo de embalamento, pode até mesmo no armazenamento. Até mesmo no armazenamento, perfurando a embalagem. Então, qualquer tipo de sujidade, ou tipo de insetos, podem contaminar os alimentos se não forem armazenados em lugares adequados. Sujidade do amido de milho. Aqui, essa visualização aqui é do microscópio estereoscópio. Basicamente, você não consegue visualizar, não consegue identificar nada do que tem aqui. Aqui já é no microscópio óptico. Aqui, gente, parece um fio, alguma linha, não sei identificar direito. Não é a formiga, não? Uma formiga? Tu acha, mulher? Ele falou no vídeo que era uma sujeira com uma linha, não sei. Não dá para me identificar o que é. Mas é uma sujidade. Imagine isso aqui, essa linha aqui entrando no corpo de vocês. Então, esse tipo de análise é para isso. Visualizar todo tipo de contaminante que não conseguimos visualizar a olho nu. Não exatamente micro-organismos, mas contaminantes que você ingere através do alimento. Que não, às vezes, nem fazem... normalmente, às vezes, nem vão te fazer mal. Mas é um contaminante. Aqui ele mostrou como foi feita a análise. Esse tipo de análise aqui que ele está falando não é exatamente a nossa análise, tá? A que a gente fez foi por filtração. Ele só quer mostrar para vocês outras técnicas de análise. Essas técnicas aqui vocês já visualizaram, vocês já viram, eu já expliquei para vocês. Essa técnica do número mais provável, a gente já comentou sobre ela. Que é a técnica do número mais provável. A gente consegue um valor aproximado através de tabelas padrões. Você não vai conseguir o valor exato da quantidade de contaminantes que tem, ou de micro-organismos que tem naquele alimento. Você vai conseguir um valor aproximado através de tabelas com valores padrões. Como é feito todo esse processo? Normalmente, eles fazem 3 análises com 5 tubos. Por que 3 análises, gente, com 5 tubos? Porque é os valores que tem nas tabelas padrões.
Nas tabelas padrões, existem mais valores com 3 análises e feitas de 3 tubos ou 5 tubos. 4 tubos ou 5 tubos. Então, aqui ele fez a análise com 5 tubos e 3 análises. Como vocês conseguem? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente consegue visualizar que na primeira análise, nenhum dos tubos tinha contaminante. A gente consegue visualizar na segunda análise que 3 tubos estavam contaminantes. Na terceira análise, 1 tubo contaminante. Gente, perdão, na primeira análise todos os tubos estavam contaminantes. Então, o número que a gente tem, um número padrão, 531. A gente vai utilizar esse número como padrão. Não significa que esse número vai ser o mesmo para todos, não, tá, gente? Na análise, você vai saber a quantidade de tubos que foram contaminados, aí você coloca o númerozinho e faz a triagenzinha e dá aquele valor. Coloca aquele valor como padrão. Coloca aquele valor na tabela. Aí a gente consegue visualizar aqui. Deu 531. 110. A gente coloca esse valor, 110 colônias de micro-organismos para 100 ml. Certo? 110 colônias de micro-organismos para 100 ml. É um valor aproximado, não é o valor exato de micro-organismos que tem naquela amostra. Aqui é outra tabela, tá? Mostrando também, acho que é a mesma tabela, na verdade. É a mesma tabela mostrando o resultado. Aí eu queria mostrar isso aqui para vocês. Aqui a gente tem uma tabela do cálculo que a gente já tinha utilizado esse cálculo. Só que nessa tabela, ele mostra esse cálculo bem diferente. Não tão diferente, mas no formato diferente. O cálculo continua o mesmo, porém, o formato é diferente. Vocês lembram desse cálculo que a gente fez na aula passada? Pronto. Aqui, eu achei ele até um pouquinho mais fácil de ser resolvido do que o outro. Eu acho ele mais, como eu posso dizer, mais na cara. Normalmente, não é assim, né? No outro, vocês conseguem visualizar o número de colônias por cima e embaixo 1 vezes 10 elevado a tanto. Aqui tá outro formato, porém o cálculo é o mesmo. Só que aqui ele fez assim, 110 vezes 10 dividido por 1. Vai dar esse valor. Pronto. Só foi isso. Se vocês fizerem no celular de vocês, vai dar o valor exato, gente. 110 vezes 10 dividido por 1. Dá 1.100. Pronto, 1.100. Ótimo. Quantas casas eu tenho que andar para chegar no primeiro número? 3 casas. Aí eu vou colocar a vírgula no primeiro número. 1,1 vezes 10 elevado a 3. Pronto. Eu achei esse método muito mais fácil que o outro. Muito mais fácil. No 70 aqui, a mesma coisa. 70 vezes 10 dividido por 0,1. 7.000. Quantas casas eu tenho que andar para ir para a primeira? 3 casas. 7,0 vezes 10 elevado a 3. Aqui do mesmo jeito. Eu achei esse método bem mais fácil. O cálculo continua o mesmo, só o formato que está diferente. Esse cálculo, tá, gente, é o das colônias, que a gente já tinha estudado sobre ele.
que é o cálculo das colônias. Só que aqui ele está numa tabela padrão. Daquela mesma forma, você faz a análise com 5 tubos, 3 análises, aí você pega os 3 números que vai dar naquela análise e coloca aqui. Aqui você só vai utilizar os números que tá com risco embaixo, tá? Esses números que tem um risco embaixo, que você vai utilizar. Aqui, a gente também já tinha falado sobre essa análise, que é a do caldo lactosado, o caldo EC e o caldo verde brilhante bililactose. Nessa técnica aqui, a gente sempre faz uma diluição seriada, tá? Que é uma diluição com séries. Como é feita aqui? A gente utiliza esses tubinhos, que são os tubos de Duran, tá? Que é aqueles tubos que tem dentro dele, tem outro tubinho virado para baixo. Esse tubinho, ele capta os gases que são produzidos pelos micro-organismos. Então, se aquele micro-organismo produz gás, vai criar uma bolinha naquele tubinho, dentro desse tubo. Vai criar uma bolha. E aí você vai conseguir entender que o micro-organismo que está ali, ele fermenta. Ele produz gás. Normalmente, ele fermenta lactose. Então, é um micro-organismo que fermenta lactose. Aqui, sempre utilizando 3 tubinhos, faz uma série de 3, com 3 tubos, e cada tubo que der positivo, que tiver a bolinha, ou seja, que deu positivo para as bolhas, faz aqui um tubo com caldo verde brilhante e um tubo com caldo EC. O caldo verde brilhante, gente, ele vai detectar se tem coliformes. E o caldo EC é exatamente para detectar se tem algum tipo de micro-organismo que produz a fermentação. Produz a fermentação. Que vai fazer a bolha. Ali a gente utiliza esse tipo de método, mas para sabermos se tem coliformes fecais no alimento. Essa técnica é mais utilizada para sabermos se aquele alimento está contaminado com algum tipo de coliforme fecal. Aqui, como vocês conseguem visualizar, esse daqui é o do verde brilhante. Aqui na primeira deu negativo, ou seja, não tem nenhum tipo de micro-organismo, nem coliformes fecais, nem coliformes totais. Nesse daqui deu positivo para coliformes totais, porém não criou bolha, ou seja, não tem a presença de coliformes fecais. Esse deu positivo para coliformes totais e para coliformes fecais. Aqui do mesmo jeito. Esse não deu positivo, deu negativo. Esse deu positivo para coliformes totais e fecais e esse deu positivo para coliformes totais e fecais, devido às bolinhas. Bom, muito bem, gente. Alguma dúvida? Bom, ótimo, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, se vocês não quiserem perguntar aqui, podem perguntar para mim no meu WhatsApp, não tem problema. E espero que a aula tenha sido bem proveitosa hoje, tá?
vocês tenham gostado. Então, boa noite e até a próxima aula. Amanhã, né? Exatamente, viu, gente? Amanhã. Aí que horas a gente tem que entrar amanhã? Próxima aula amanhã. Provavelmente eu acho que vai ser 7 horas. 7, né? Isso. Aí a gente vai tentar ser um pouquinho mais acelerado, porque da última vez a gente não conseguiu fazer a atividade, né? Então, vou tentar dar um pouquinho mais de acelerar melhor. E não você entrar com 6h30. Eu não sei, eu vou ver com o João Vitor para ver se dá certo. Entrar às 6h30. Porque da outra vez ficou a atividade. Aí você correnda, a gente responder as 2 aulas atividade. Pois é. Não tem prejuízo. Melhor. Boa ideia. Vamos ver se a gente consegue amanhã. Até amanhã, pessoal.